Amados irmãos da Igreja Presbiteriana da cidade de Belfor Roxo, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o seminarista Diego Honorato, pertenço ao presbitério Bento Ribeiro e estou designado num projeto de revitalização da Igreja Presbiteriana do Mendanha, em Campo Grande. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao pastor Vanderlei, amado pastor desta igreja, e ao conselho desta amada igreja pela oportunidade que tenho neste momento de trazer uma breve meditação e uma palavra de encorajamento para a sua vida. Quero te convidar neste momento, meu irmão e minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, no seu capítulo 3, versos 17 ao verso de número 19. Repetindo, Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. A tônica da nossa mensagem, desta breve reflexão, é a esperança e a confiança no Senhor em meio ao caos. Assim diz a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Provavelmente você já ouviu alguma mensagem sobre a oração final do profeta Abacuque. Mas eu quero trazer à sua memória o que acontece antes desta oração. O livro do profeta Abacuque inicia demonstrando que o reino de Judá seria invadido pelos caldeus. Ou seja, de tanto o profeta Abacuque clamar em meio ao caos, Deus responde ao profeta dizendo que o povo de Judá se esquecera do Deus Altíssimo, que o povo de Judá se esquecera dos mandamentos do Senhor, e que o Senhor determinaria que os caldeus, os babilônicos, invadiriam a terra de Judá e destruiriam tudo. Ou seja, o pecado do povo de Judá sobe aos céus e Deus se ira ao extremo. E ao receber esta profecia, ao receber estes oráculos do Senhor, o profeta Abacuque, ele começa a temer, e ele começa a tremer diante do Senhor. E a tônica do capítulo 2 do livro de Abacuque demonstra que o Senhor lembra ao profeta que os seus planos ainda não estavam terminados. Eles seriam cumpridos posteriormente, mas a justiça de Deus, por fim, cairia sobre os ímpios que habitavam em Judá. Depois de receber estes oráculos do Senhor, depois de receber esta profecia, o profeta Abacuque, no seu capítulo 3, ele vai recitar um lindo poema ao Senhor. Ele vai recitar um perfeito louvor ao Senhor, onde ele demonstra nesta oração, neste salmo poético, que o Senhor é grande, e que apesar da justiça de Deus ser imputada ao povo de Judá, o profeta Abacuque confiava no Senhor. E eu quero trazer à sua memória neste momento e relembrar o que diz o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O povo de Israel era um povo eminentemente agrícola. Era um povo que tratava também com a pecuária. Ou seja, tudo que o povo de Judá possuía eram terras, eram gados ou ovelhas, ou diversas plantações, entre elas a figueira, a oliveira e a videira. O profeta Abacuque lembra neste momento que apesar de não existir a figueira, ou melhor, que ela não floresça, nem que haja o fruto da vide, da uva,
e nem que haja oliva, que é o produto da oliveira, ou seja, nem que haja nada ao seu redor, nem que o caos tome conta do seu povo e da sua vida, nem que a destruição venha por todos os cantos cercar o profeta, nem que as ovelhas, nem que o produto da pecuária do povo de Judá seja arrebatada do aprisco ou do pasto. O profeta Abacuque lembra que ele se alegra no Senhor e exulta o Deus de sua salvação. Nós vivemos um tempo muito difícil. Vivemos um tempo em que jamais um homem viveu. Vivemos enclausurados em nossa casa por causa desta pandemia. Vivemos alguns problemas estruturais e financeiros no nosso país. Quando olhamos para o mundo, parece a princípio que o mundo está em perfeita desordem. Parece que o mundo está em meio ao caos. Parece que o mundo está em total dissonância com aquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Todavia, eu quero que você neste momento tire este engodo do teu coração, tire qualquer dúvida da sua mente. O nosso Deus é um Deus que continua regendo o universo com as suas mãos de poder e glória. O nosso Deus é um Deus santo, mas o nosso Deus é um Deus justo. A justiça de Deus tem sido aplacada na terra neste momento. Eu creio fielmente, meus irmãos, que esta pandemia, ela tem por um propósito e um objetivo claro. Que o povo, que o homem veja a real necessidade de retornar aos caminhos do Senhor. Que o povo veja, que o homem perceba a necessidade de tornar os seus olhos novamente para o Senhor. O Senhor que nos dá esperança. O Senhor que nos traz a fortaleza em meio ao caos. E é isto que o profeta Abacuque está relatando neste momento. Pode acontecer o caos. Pode ocorrer a desordem aparente nos olhos e na percepção humana. Mas para Deus, tudo está no seu devido controle. A justiça de Deus estava sendo aplacada para o povo de Judá, para que eles percebessem a real necessidade de retornar aos caminhos do Senhor. E é isso que nós estamos vivendo neste momento e nestes dias, meus irmãos. Não se preocupe com a pandemia e as suas consequências trágicas que você pode ver na televisão, nos jornais e no rádio. Mas eu quero que você traga à sua memória neste momento. O Senhor está no controle de todas as coisas. E é o Senhor que nos traz a esperança. É o Senhor que faz habitar em nosso coração a paz, como o apóstolo Paulo diz, a paz que excede todo entendimento. Claro que nossos corações ficam aflitos. O profeta Abacuque também ficou aflito ao receber o oráculo divino, o oráculo do Senhor. Mas eu quero também trazer à tua memória neste momento que nós devemos confiar no Senhor. E nós devemos nos alegrar no Senhor. Porque se nós nos alegramos no Senhor na bonança, devemos nos alegrar no Senhor nos momentos de desolação, nos momentos de tristeza. Porque em todos os momentos, o Senhor está com as suas mãos repousando sobre a vida do seu povo. E o versículo 19 do profeta Abacuque, ele continua e finaliza este salmo poético, este louvor, dizendo o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quando o povo caldeu invade o povo de Judá, o que acontece? Ocorre a destruição, ocorre a morte, ocorre o caos. Todavia, o profeta Abacuque lembra que é o Senhor Deus que era a fortaleza dele. Não era um exército, não era uma cavalaria,
Não eram soldados ou guerreiros com seus braços fortes e viris. O que trazia alegria e o que trazia fortaleza ao coração do profeta era lembrar que o Deus de Israel, o nosso Deus, o santo e o justo, ele é que nos traz a certeza que, apesar das intempéries da vida, o Senhor continua abençoando e cuidando de cada um de nós. Cristo Jesus, meus amados, ele nos traz a paz, ele nos traz o amor, ele nos traz a sua misericórdia. Ele diz nos evangelhos que são relatados pelos evangelistas, ele diz claramente que apesar das aflições, nós deveríamos enfrentar essas aflições, porque ele venceu o mundo. Amado, eu quero te lembrar neste momento que apesar dos problemas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o advogado fiel. Ele é o advogado que intercede junto ao Pai pelas nossas vidas. E ele venceu a morte. Todavia, ele sofreu também com aquilo que o mundo tentou incidir sobre a vida dele. Cristo Jesus padeceu. Cristo Jesus chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Cristo Jesus passou pela dor da morte. Cristo Jesus passou pela traição daqueles que eram os seus discípulos, daqueles que eram os seus amados, os mais allegados. Mas Cristo Jesus, ele olha para o Pai. E ele não somente cumpre o pacto da redenção, mas ele é o exemplo vivo. Ele é o justo e o Filho do Senhor que nos mostra que nós devemos também seguir como seus discípulos e que nós devemos confiar na sua palavra. Amado, Jesus Cristo, ele intercede por você. Jesus Cristo, ele tem olhado por cada um de vocês da Igreja Presbiteriana da cidade em Belfor Roxo. E eu tenho certeza que se nós trazermos à memória, como o profeta Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, nós vamos lembrar que apesar dos problemas que já passamos em nossas vidas, que apesar desta pandemia, que apesar da desolação que esta pandemia traz à humanidade, apesar das mortes de entes e parentes queridos que algumas pessoas têm sofrido neste momento, apesar das filas gigantescas nos hospitais, apesar da economia desestabilizada, todavia, nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Nós devemos nos alegrar e lembrar que o nosso Deus continua sendo Deus. Amados, eu quero finalizar esta reflexão, esta breve reflexão desta noite, te lembrando o seguinte: há, neste momento, uma profunda e real necessidade de retornarmos aos caminhos do Senhor. Esta pandemia serve, meus irmãos, nesse momento, para nós aprofundarmos os nossos laços com o Senhor, de nós mergulharmos no conhecimento do Senhor. Porque só quando nós mergulhamos no conhecimento do Senhor e quando nos aproximamos do Senhor como o profeta Abacuque se aproximou, nós temos a certeza que apesar das agruras da vida, nós receberemos do Pai a paz que excede todo entendimento. Amado, se alegre neste momento, mesmo que você olhe ao seu redor e você não veja motivos para se alegrar ou sorrir, mas ao olhar ao redor, ao invés de focar nesta pandemia, ao invés de focar nos problemas da vida, foque para o alto, foque em Deus. Faça como o profeta Abacuque fez. Apesar dos pesares, apesar dos problemas que circundavam a sua vida, o profeta Abacuque, ele olha para o Senhor e ele diz claramente que apesar das intempéries da vida,
o Senhor, Ele continua regendo o universo com a sua mão de poder e glória. Amado, neste momento, quando nós aprendemos um pouco mais sobre a oração do profeta Abacuque, eu quero orar pela tua vida. Você que tem sofrido as agruras desta pandemia, você que é comerciante e está com seu comércio fechado, você que é mãe ou pai e que não tem a possibilidade de ver os seus filhos por causa do afastamento social, você que tem sentido saudade de estar na igreja, você que tem sofrido por causa desta pandemia, eu quero orar neste momento e pedir ao Senhor, através do seu Espírito Santo, que traga alegria ao teu coração, que traga ânimo e que traga refrigério à tua alma. Feche teus olhos, ore junto comigo neste momento. Senhor, nós exaltamos e louvamos o teu nome nesta noite, porque sabemos que apesar dos problemas, apesar desta pandemia, apesar de todas as coisas, ó Pai, que nos afligem e que estão ao nosso redor, nós temos a certeza clara que a fortaleza vem de Ti, que o poder pertence ao Senhor, que as Tuas mãos continuam regendo este universo e que esta pandemia, ela serve claramente aos nossos corações, para que possamos retornar aos Teus caminhos, para que possamos ser melhores discípulos de Cristo Jesus, para que possamos ser melhores presbiterianos, para que sejamos melhores crentes em Cristo Jesus, que possamos, ó Pai, tirar de nós toda a religiosidade exacerbada, tudo aquilo que não provém de Ti, e que possamos neste momento nos aprofundar na Tua palavra, que possamos neste momento nos aprofundar num relacionamento sincero e íntimo com o Senhor. Que possamos, ó Pai, ser como o profeta Abacuque, que em meio ao caos do seu povo, em meio à injustiça, em meio à iniquidade do povo de Judá, um povo que pertencia ao Senhor, mas que tinha se esquecido dos mandamentos do Deus Altíssimo, que nós possamos observar os problemas, mas focarmos no Deus Altíssimo. Senhor, abençoe o teu povo neste momento. Abençoe, Senhor, os membros da Igreja Presbiteriana da cidade de Belfor Roxo. Senhor, abençoe o pastor Vanderlei e o conselho desta igreja. Abençoe, Senhor, o seminarista João Mateus, que tem auxiliado, junto com o conselho, o pastor desta igreja, a conduzir este rebanho. Senhor, abençoe os membros da tua casa, aqueles, ó Pai, que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles, Senhor, que necessitam da tua paz. Senhor, nós cremos no teu Filho amado. Nós cremos, ó Pai, que ele ressuscitou, ele cumpriu o pacto da redenção e hoje ele está sentado à tua destra, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. E pela força do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos impulsiona a te servir, nos impulsiona a te adorar com profundidade. Senhor, que teu Espírito Santo anime o teu povo. Que teu Espírito Santo faça que a força motriz, que é a tua palavra e as orações a ti, possam alegrar o teu povo neste momento. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amado, que o Senhor abençoe a tua vida e que a paz que excede todo entendimento, a paz que somente Cristo Jesus pode te dar, que essa paz repouse sobre a tua vida. E por fim, eu quero desejar a você uma ótima noite, que você durma o sono dos justos e que principalmente ao deitar e novamente ao levantar, você lembre que ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, que não haja ovelhas no aprisco ou gado no pasto. Todavia, eu me alegro no Deus
da minha salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.